Então, vamos começar. Nós vamos falar de dois assuntos hoje, e eles, de certa forma, o que eles vão nos fazer é nos levar aí de um lugar para o outro, e usando a luz. O que eu quero dizer é que nós estamos aqui olhando para os detalhes ali da luz. Por exemplo, agora a gente estava pensando em que direção, em que sentido aponta o campo elétrico de uma radiação, de uma luz, num determinado instante lá. A gente sabe que a frequência de vibração da luz visível, por exemplo, está lá nos 10 na 14 Hz, e então isso é muito rápido, mas nós estamos lá, então, pensando nesses detalhes, e nós vamos passar para o outro lado, lá onde a gente vê a luz mais como um raio sem nenhuma estrutura, que pode refletir ou ser absorvido por uma superfície. E como acontece, por exemplo, com a água, né, que a gente vê que uma parte da luz reflete na superfície, então a gente consegue ver um reflexo na superfície da água, mas a gente também consegue ver o que está lá embaixo da água, lá dentro, ou seja, tem luz saindo lá de dentro e chegando até o meu olho, que também entrou, vinda do lado de fora. E nesse ponto a gente vai fazer uma transição aí da ótica física para a ótica geométrica. E aí, nesse caminho aí, a gente vai falar de dois assuntos, e a gente começa falando sobre polarização. Ou, o que é polarização? Né? A luz é polarizada ou não? O que vocês acham? Sem pensar muito aí, para errar mesmo. A luz que nós estamos vendo aqui é polarizada ou não? Sim. Pois é. Na verdade, uma parte dela é polarizada. Vocês têm razão. Mas não sei se a gente responde rápido, mas assim, ó, se vocês olharem em volta aí de vocês, provavelmente toda a luz que tá vindo das paredes, do piso, se é cerâmico, né, desde que ele não seja condutor, né, tudo que não é condutor, como a tinta que está nas paredes, provavelmente ela é polarizada, enquanto que a luz que vem das superfícies metálicas provavelmente não seja polarizada. Certamente a luz que vem do Sol, né, e a gente não, o melhor exemplo é não olhar para o Sol, né, olhem para o céu lá, aquela luz azul que a gente está vendo, ela vem do Sol também, ela não vem do espaço, porque lá naquele lugar que eu estou olhando aqui não tem nada, é uma escuridão completa, tá? Só tem luz do Sol aqui, é isso que a gente está vendo. Então essa luz azul, quer a gente queira ou não, quer a gente não queira, vem do Sol também. Essa luz aí não é polarizada, mas, bom, mas como a gente estava desenhando uma onda, né, assim, isso aqui é um exemplo de uma luz polarizada. Ou seja, o que é polarizado? Isso quer dizer que o campo elétrico está vibrando numa direção bem definida. Tá? Ele tem um eixo aqui, que é o eixo Y, que é um eixo de polarização, ou seja, a intensidade do campo elétrico vai ser, no máximo, esse valor aqui, né? E no mínimo esse valor aqui para o outro lado, mas o campo elétrico está sempre apontando nessa direção aqui, que no caso aqui é para cima. Tá? E se a gente fosse, né, desenhar isso, né, fazer um corte, eu poderia dizer isso aqui, eu poderia representar, né, o campo elétrico dessa maneira. Aqui é bom a gente ter cuidado com a representação para ser preciso, né, mas aqui tenho um vetor apontando para baixo, um vetor apontando para cima, mas
talvez isso aqui não seja preciso matematicamente, né, mas ele está me dizendo que a amplitude máxima para cima do campo elétrico é essa e a amplitude máxima para baixo do campo elétrico é essa, tá? É isso aqui que esse desenho está mostrando. Ou seja, como eu não tenho um vetor só, né, porque, claro, o campo elétrico tem vetores apontando nessa direção aqui, nesses dois sentidos, né, com todas as intensidades possíveis, sendo que a máxima para esse lado é essa e a máxima para esse. Então, isso aqui, de certa forma, a gente pode usar para representar a luz polarizada, ou seja, eu quero dizer que o campo elétrico está apontando num eixo bem definido. E isso vai servir para... Eu poderia ter escolhido o campo magnético, né, ele estaria na direção Z, que seria perpendicular aqui, né, poderia também, tá? Mas é aquela história, em geral, os nossos sensores de radiação são sensores ao campo elétrico, e no caso dos polarizadores, que a gente já vai falar aí, eles também são sensíveis ao campo elétrico, tá? Mas então, a princípio, né, se a gente desenhar a luz assim, ela está polarizada, tá? Ela tem um plano de oscilação bem definido, ou seja, o campo elétrico está oscilando numa direção. Se a luz é não polarizada, o que isso quer dizer? Ora, se polarizada quer dizer que o campo elétrico está vibrando numa direção bem definida, polarizada quer dizer que o campo elétrico é unido, né? Ou seja, a única solução possível, né, porque eu não posso ter campo em nenhuma direção. Porque ali a direção de polarização era bonitinha no eixo Y. Mas mesmo que ela tivesse a 45 graus, também seria polarizada. Porque ainda assim estaria uma direção de vibração bem definida. Então, se a luz é não polarizada, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Eu tenho o campo elétrico vibrando em todas as direções. Que é provavelmente uma boa aproximação para a luz que está vindo do Sol aí, tá? Ou lá, aquele azul que eu estou vendo lá, tá? Isso é uma boa... E como é que eu representaria isso aí? Bom, essa já é uma representação, né? Mas eu posso simplificar isso porque vocês veem que se eu pegar uma direção qualquer aqui que não seja nem exatamente Y, aí nem exatamente Z, só lembrando do desenho anterior, se eu pegar essa aqui, né, eu sempre posso decompor esse vetor aqui numa componente Y, né, que aponta lá, e numa componente Z que aponta aqui, ó. Essa aqui também, ó, essa aqui é quase só quase só Z, mas ainda tem um pouquinho de Y. Essa aqui é só Z, ó. Essa aqui também é quase só Z. Essa aqui é puramente Y, mas essa aqui não, ela tem quase tudo Y, mas ainda tem um pouquinho de Z. Então o que eu quero dizer é que essa é uma boa maneira de representar a luz não polarizada. O que eu quero dizer é que, pegando as infinitas possibilidades de amplitude aqui, no eixo Z, para a direita ou para a esquerda, e as infinitas possibilidades de amplitude no eixo Y, né, para cima ou para baixo, eu consigo recuperar todas aquelas direções ali, concordo? É só um jeito de representar, entende? Mas fica mais simples se eu desenhar dois vetores a 90 graus, porque de fato, né, com esses dois vetores, ou pelo menos com dois vetores, um na direção Z e um na direção Y, eu consigo desenhar vetores em qualquer direção em cima desse plano Z e Y aí, tá? Por isso que a gente usa Y e Z, por isso que eles são os eixos cartesianos, porque a partir deles eu consigo desenhar qualquer vetor naquele plano. Então, a gente até chama, né, de plano YZ, porque é isso aí mesmo. Tá? Mas então isso aqui é a definição de uma luz não polarizada. Só um jeito de representar. A pergunta é, como que eu pego a luz que está vindo do céu lá, não polarizada, e polarizo ela? O que vocês acham? Alguém já fez isso? Alguém já usou um polarizador? Então, um polarizador é é um, é um material, né, que
Olha, eu não sei exatamente como é que é a estrutura de um polarizador em detalhe, tá? Mas o fato é que esses materiais, eles têm uma direção que é capaz de absorver o campo elétrico, tá? No caso desses aqui, tá? A direção que é capaz de absorver o campo elétrico está na horizontal aqui, tá? Isso quer dizer que quando a luz passa pelo polarizador, a componente horizontal some, porque ela é absorvida pelo material. Então só passa a componente vertical, ok? Então, isso quer dizer que quando a luz está passando aqui, uma parte dela fica lá. Então vocês podem ver que aqui, ó, a luz que vem lá de baixo é não polarizada, tá? A luz que vem do papel ali onde está escrito polarizer, polarizer. Mas pode ver que aqui a intensidade é um pouquinho menor. Por quê? Porque a luz que está passando por aqui perdeu um pouco da intensidade. Porque toda componente da luz que tinha o campo elétrico na horizontal sumiu, tá? O mesmo aconteceu aqui, ó. Pode ver que a intensidade aqui nessa parte é igual à intensidade aqui. E aqui no meio a intensidade é menor ainda, porque, né, ela passou por dois polarizadores, tá? A intensidade não diminui muito ali. Até ela nem deveria diminuir. Por quê? Me expliquem aí. Por que a intensidade aqui deveria ser igual aqui? Essa é a primeira pergunta. Só uma resposta aí. Me digam. Por que ela deveria ser igual? Bom, a resposta é razoavelmente simples, né? Porque quando a luz passou pelo primeiro polarizador, ela passou sem nada que tem campo elétrico paralelo ou horizontal passou. Como o segundo polarizador é igual e a luz já não tem nada paralelo ou horizontal, então deveria passar tudo. Então, o que passou por esse deveria passar 100% por esse. Vocês veem que não é bem verdade, né? Dá para ver que a intensidade aqui é um pouquinho menor que aqui, tá? E não deveria ser. Então, e por que ela é um pouquinho menor? Olha, porque o polarizador não é perfeito, tá? Então, é claro que ele absorve a maior parte da radiação. Então, o que eu quero dizer é que a luz que passou pelo primeiro polarizador, ela é quase perfeitamente polarizada, tá? E não existe nenhum polarizador perfeito. Os polarizadores, eles são categorizados lá em quanto da luz que ela é polarizada. Então, no laboratório, nós temos alguns polarizadores de alto nível, que eles são 10 na menos 6. Ou seja, a parte não polarizada, a intensidade não polarizada da luz é 10 na menos 6. Tá? É 1 sobre 1 milhão. Tá? Mas esse polarizador talvez seja menos do que isso, provavelmente, porque a gente mesmo sem, né, a gente percebe que aqui a intensidade é um pouquinho menor que aqui, não é muito, mas tem polarizadores aí, 10 na menos 3, por exemplo, já vão polarizar, ou seja, 1 milésimo só, né, 0,1% da intensidade só não polarizada, ou polarizada na direção. Tá? Mas é isso. Então, esse polarizador, vocês veem que tem essa faixa vertical aqui, ele quer dizer que daqui só passa, né? Então, mantidas o grau de polarização que ele consegue, só passa a radiação com o eixo, com o campo elétrico no eixo vertical aí, ou nessa direção aqui. E aí como é que funciona isso? Então vamos supor, vamos tentar só desenhar isso, como é que a gente usa um polarizador? Então tem um feixe de luz aqui, né, pode ser um laser, que é não polarizado. Em geral, o laser já é polarizado, tá? Também não é perfeitamente polarizado, mas... Então um feixe de luz aí, branca, que eu consegui tirar lá da luz que vem do sol, de uma lâmpada e tal, ele é não polarizado, ou seja, tem campo elétrico, tudo que é direção. Eu coloco um polarizador com eixo vertical, ou seja, eu sei que tudo que está nesse eixo horizontal vai ser absorvido, né? Então, quando o feixe passa pelo polarizador, ele sai verticalmente polarizado, ou seja,
só passa luz com campo elétrico aqui. É claro, né, vamos lá, no mundo real não é exatamente assim, né, esse é o mundo perfeito, em que o polarizador é 10 na menos 30, ou seja, não passa nada, mas é claro que sempre vai ter um pouquinho de radiação polarizada na outra direção, mas provavelmente os meus instrumentos não vão nem conseguir detectar. Eu não vou conseguir ver isso aqui. É isso que acontece. Então, se eu tenho o polarizador assim, né, então a luz que vem de lá é não polarizada, quando ela passa pelo primeiro polarizador, a intensidade diminui. Aqui ela diminui um pouquinho, porque isso não é perfeito, mas, né, teoricamente a intensidade aqui ou aqui deveria ser a mesma. Mas se eu virar o polarizador, se eu pegar um desses aqui, né, e girar, o que vai acontecer? Ó? Vamos tentar prever. Ó. A luz aqui está polarizada na vertical. Se eu girar esse polarizador a 90 graus, ele vai estar trancando tudo que está polarizado na vertical. E aí vai acontecer isso aqui. Ó. Tá? Vocês veem que lá o eixo aqui agora está na... Então, a luz que está polarizada não passa. Tá? Só passa a luz aqui que não está polarizada. E aqui a intensidade é igual aqui. Ela está deixando passar só uma parte da luz não polarizada, que agora está polarizada, mas aqui a gente não está vendo nada, por quê? Porque o primeiro polarizador aqui está deixando o campo elétrico na vertical, e o segundo polarizador só deixa passar campo elétrico na horizontal. Então não vai passar nada. Né? Eu estou bloqueando aí. Isso tem utilidade, tem aplicação na física, tá? Tem muita aplicação, porque, por exemplo, no laboratório, nós usamos esse sistema de 2 polarizadores para medir a magnetização de uma superfície, tá? Ou do material magnético muito fino. Ou seja, eu jogo luz polarizada em cima do material, quando a luz interage com o material, o eixo de polarização gira, e o quanto ele gira depende da magnetização da superfície, e aí com um outro polarizador eu analiso o quanto que o eixo de polarização girou, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa análise? Como é que eu sei medir quanto que o eixo girou? Se eu, né, tô lá com um polarizador em cada lado? Bom, nós vamos falar nisso agora, tá? Porque a pergunta que fica é, qual é a intensidade da luz aqui, comparando com a intensidade da luz aqui? Ou seja, quanto que passa pelo polarizador? Né? E aqui eu estou a 90 graus, então a intensidade que passa é nenhuma, porque, né, eu tinha campo elétrico na direção vertical, eu botei um polarizador aqui, ele absorveu tudo. Mas e se esse polarizador não tivesse exatamente a 90 graus, tivesse um pouquinho virado? Quanto da luz vai passar aí? Né? Isso tem, inclusive, aplicação prática, como eu falei, a gente usa isso para medir, né, a intensidade, a gente usa uma medida da intensidade para medir o quanto que o eixo de polarização girou. Tá, perguntas até aí? Comentários? Fiquem à vontade. Para mim não, professor. Joia. Vamos lá. Então, como que eu meço a intensidade? Tá? Qual é a intensidade da luz aqui comparando com a intensidade original aqui? O que vocês acham? Querem dar um chute aí? Então vamos lá. Vamos... Metade? Hã? Metade? Isso aí, ó, sempre vale a pena pensar um pouco ou ler sobre o assunto antes, por isso que eu mando lá a leitura obrigatória, entende? Porque tudo isso aqui que nós estamos falando não é nada que venha na cabeça assim, do nada. A gente tem que ler sobre o assunto para ter esses insights, mas é isso mesmo. Como nós vamos ver, se a luz não é polarizada e passa pelo polarizador, passa só a metade. Tá? Isso é bem fácil, na verdade, de ver. Ó. Como eu disse, né, a gente representa luz com eixo de polarização em tudo que é, para tudo que é direção aqui no plano ZY, dessa forma. Tá? Ou seja, como o campo tem radiação com o campo elétrico apontando em tudo que é direção aqui, ó, todas as direções, né,
que vão daqui até aqui, e isso está ao acaso, o que eu quero dizer é que a quantidade de radiação com campo elétrico nessa direção é igual nessa direção, igual nessa, sabe? Isso está aleatoriamente distribuído em todas as direções. Tá? Ou seja, se eu colocar um polarizador que está absorvendo tudo que tem numa direção, né, o que vai acontecer é que se eu botar o polarizador com o eixo aqui, ó, só deixando passar o que está com campo elétrico no eixo Z, todas as componentes Y vão sumir. E são as componentes Y de todas as direções, ou seja, vai sobrar só a componente Z. Se eu fizer, botar no eixo Y o polarizador, vai sobrar só a direção Y, ou em qualquer direção que eu coloque. Então, como a luz polarizada, por definição, tem campo elétrico em todas as direções, sem nenhuma direção preferencial, isso que é a definição de não polarizada, isso quer dizer que vai passar só metade. Pergunta? Diga. Comentários? Não? Sem dúvidas aí? Mas então, quando eu estou olhando para o céu aqui, lá para o azul, lá, que é a luz do sol. Essa luz é não polarizada. Se eu usar um polarizador, vai passar só metade. Tá? Supondo que ela é não polarizada. Tá? Pode ser que ela seja polarizada. Se eu pegar, por exemplo, o reflexo, ali eu tenho eu estou olhando ali, tem uma pedra que é bem polida, tá? Eu vejo o reflexo da árvore que está lá. Vocês podem ter o mesmo caso por aí, em alguma coisa que seja não condutora, tá? Não pode ser um espelho. Se vocês estão vendo o reflexo de alguma coisa, pode ser a superfície d'água, por exemplo, essa luz é polarizada. Nós vamos ver isso na aula seguinte. Tá? Mas a luz que é refletida numa superfície, ela é quase toda polarizada. Então, se eu uso um polarizador para olhar essa luz, eu posso ser capaz, né, de cortar a polarização, de cortar a luz completamente, ou seja, cortar o reflexo. Não sei se alguém de vocês já usou um polarizador para fotografar ou para pescar, né? O pessoal gosta de pescar e pode usar uns óculos que são polarizados. Tá? Ou seja, eles cortam o reflexo da superfície da água. Para que isso? Ora, para me permitir enxergar dentro da água. Porque se eu não estou vendo mais a luz que vem refletida na superfície, eu só estou vendo a luz que vem de dentro da água. Então me permite olhar o fundo do rio aí, ou do lago, o açude que eu estiver usando. Tá? Nós vamos falar disso mais adiante. Mas então, para o caso da luz não polarizada, só passa metade. E da luz polarizada? Bom, aí da luz polarizada é o seguinte, ó, se a luz está polarizada nessa direção, e eu boto um polarizador que absorve tudo, ou seja, o eixo do polarizador está aqui, isso quer dizer que não passa nada. Mas e quando o ângulo não é exatamente 90 graus? Tá? Quanto que passa? Bom, aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, nós estamos falando de intensidade. Tá? Eu quero saber quanto da intensidade que passa. E a intensidade depende do valor RMS, tá? Do campo elétrico ao quadrado. Ou seja, ele depende da intensidade, a intensidade da luz é diferente da amplitude do campo elétrico. Tá? A intensidade da luz varia com a amplitude do campo elétrico ao quadrado, e não diretamente com a amplitude do campo elétrico. Isso é importante, tá? Porque a gente vai fazer a conta aqui, ó. Então, vamos supor que o eixo do polarizador é esse aqui, ou seja, ele só deixa passar radiação, campo elétrico, na vertical. Tá? Então, se a luz está polarizada nessa direção aqui, que tem um ângulo θ com a vertical, essa componente aqui do campo elétrico não vai passar. Ou seja, depois que a luz passar por aqui, só vai ter campo elétrico na direção vertical. Toda a componente do campo elétrico na horizontal foi absorvida, né, pelo material. Ou seja, a amplitude do campo elétrico vai deixar de ser esse valor aqui, tá, e vai passar a ser esse valor aqui. Como é que eu faço essa conta? Olha, é bem simples, né?
Isso aqui é um lado de um triângulo retângulo, né? A definição aí de cosseno. O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser EY, que é o tamanho aí, a amplitude do campo elétrico na vertical, dividido pela amplitude do campo elétrico original. Como a amplitude diminuiu, né? Porque o cosseno só seria 1 se o campo elétrico estivesse bem na vertical, certamente a intensidade diminuiu, mas lembrem que a intensidade não vai com a amplitude do campo elétrico, vai com a amplitude ao quadrado do campo elétrico. E como a amplitude ficou multiplicada por esse fator aqui, que é um número entre 0 e 1, a intensidade vai ser multiplicada por esse fator ao quadrado. Entende? Porque a intensidade original era E ao quadrado. A intensidade agora é E ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então, quando eu coloco um polarizador com um determinado ângulo em relação à direção de polarização da radiação, a intensidade diminui. E ela diminui com o cosseno ao quadrado do ângulo entre os dois. O eixo de polarização e o eixo de polarização da luz. Tá? E lá no laboratório é isso que a gente usa para medir a intensidade, para medir o ângulo. Né? Ou seja, na verdade, a gente mede a intensidade da luz depois de ter sido refletida no material magnético, e essa intensidade, como a gente sabe que depende do cosseno ao quadrado, me diz qual é o ângulo aí. Tá? Perguntas? Então, aí, ó, vamos tomar cuidado aqui. Ó. Aqui eu estou falando de polarização e quanto da luz que passou pelo polarizador, tá? Então, isso depende do cosseno ao quadrado. Isso não tem nada a ver, tá, com a variação senoidal da luz lá. Porque lembrem que o valor RMS do campo, né? Esse aqui é o valor da amplitude do campo elétrico. Mas o valor do campo elétrico lá, cada instante, né, depende do seno, né? O campo elétrico de uma radiação eletromagnética é a amplitude máxima vezes o seno de ômega t menos kx, ou kx menos ômega t. Tá? Então não confundam esse seno aí, que tem a ver com a oscilação da onda, e tem uma frequência altíssima, com esse cosseno aqui. Tá? Porque quando vocês forem estudar, vocês vão ver uma outra expressão para intensidade que depende do seno ao quadrado. Tá? Mas isso é a intensidade da radiação RMS. Ou não, essa é a intensidade da radiação instantânea. Porque a intensidade RMS vai ter um fator lá, 2 ou raiz de 2, porque a gente vai fazer uma média aí desse seno ao quadrado. Tá? Então, tomem cuidado aí, porque vocês vão ler sobre intensidade, vai aparecer seno e vai aparecer cosseno. Tá? Quando eu estou fazendo a média lá do vetor de Poynting, medindo a intensidade da radiação, essa intensidade lá depende do valor médio do seno ao quadrado. Tá? Mas isso tem a ver com a oscilação do campo elétrico. Aqui tem a ver com o ângulo entre o polarizador e a polarização da luz que está atravessando o polarizador. Tá? E isso depende do cosseno ao quadrado. Mas esse é o cosseno desse ângulo aqui, tá? Entre o eixo de polarização e o eixo de polarização do polarizador e o eixo de polarização da luz. Ou seja, como só passa o que está nessa direção, isso aqui é absorvido e só sobra essa componente. Por isso que depende do cosseno ao quadrado. Perguntas? Dúvidas? Ok. Não, ficou bem claro, professor. Joia. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos resolver esse problema aí. É o exemplo, ele está resolvido, na verdade, mas tem luz não polarizada aqui atrás, tá? E ela passa por 3 polarizadores. Tá? O primeiro está no eixo vertical, ou seja, obrigatoriamente o que passa daqui, a I1 tem polarização vertical. O segundo tem o eixo a 60 graus com a vertical, ou seja, quando a luz sai daqui, ela só passa aqui.
E o terceiro tem o eixo paralelo, tá, à horizontal. Ou seja, a luz aqui no I3, ela obrigatoriamente tem polarização horizontal. Joia? Então, quero saber a intensidade aqui, I3. Acho que é isso, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar uns minutos para vocês lerem e pensarem, são 11h13. E aí dá para fazer um intervalo também, etc. Então voltamos aí, 11h23 e tal. Sem dúvidas. Ok. Então vamos adiante. Tá? E aí, vamos falar um pouco, então, vamos pular aí. Não que a gente não vá falar sobre a estrutura ou os detalhes da onda eletromagnética, mas vamos pular um pouco mais para o lado da... Vamos ir um passo mais para o lado da ótica geométrica, que é um assunto que vocês já estudaram, então, sem dúvida, mesmo que vocês não tenham lido sobre esse assunto antes de vir para a aula, vocês certamente leram sobre esse assunto no ensino médio até, e vocês certamente estudaram bastante isso até antes de entrar na universidade. Então, isso aqui não deixa de ser uma pequena revisão. Se eu falar em reflexão e refração, vocês devem lembrar lá, né, das leis que explicam o quanto que a luz se desvia quando ela passa pela interface entre dois meios que têm índices de refração diferentes, por exemplo, entre o ar e o vidro, ou, né, o ar e a água, e assim por diante. Então, o que acontece é isso. Se eu jogar a luz, isso aqui é luz visível, não é um laser, mas ela só está... Tem um arranjo de lentes aqui que me permite transformar um feixe divergente, que tem em algum lugar aqui, num feixe paralelo, mas então eu jogo luz numa superfície, aqui é água, né? O que acontece? Ela reflete, né? E como está ilustrado aqui, na verdade isso aqui é uma foto, isso aqui é luz mesmo, né? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Nesse ponto aqui, vale a pena lembrar como que a gente define ângulo de reflexão e ângulo de incidência, ou qualquer ângulo nesse arranjo, porque eu tenho um plano, tá, que define a interface entre o ar e a água, né? Ou seja, daqui para baixo é água, daqui para cima é ar. Eu tenho um plano que define essa interface, né? E tem um feixe incidente aqui nesse plano, e o ângulo, como que eu defino um ângulo entre um feixe ou um raio, né? Uma direção e um plano? Tem várias maneiras de definir, mas o que é importante é imaginar um eixo perpendicular à superfície, ao plano, no ponto aqui onde o feixe incidente bate no plano, então um eixo vertical aqui, tá? Vertical ao plano, isso a gente pode definir com precisão, e o ângulo de incidência é o ângulo entre esse eixo e o eixo incidente, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o ângulo de incidência vai ser o ângulo entre esse eixo vertical imaginário aqui, perpendicular à superfície no ponto de incidência, e essa direção aqui, que é a direção de propagação do feixe, tá? Lembrem disso porque é sempre o ângulo com a normal à superfície, que é o ângulo de incidência. E, da mesma maneira, eu posso definir o ângulo de reflexão, usando o eixo vai ser o mesmo, né? É esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, entre esse feixe e esse, tem o eixo de vertical à superfície aqui, perpendicular à superfície, bem no meio, tá? A gente está vendo aqui que, talvez não possa usar essa imagem para medir com precisão, mas dá para ver que a intensidade da luz refletida não é igual à intensidade da luz incidente, tá? Talvez a foto não seja fiel, tá? Mas o fato é que isso é verdade. A intensidade não é a mesma. Então a pergunta que fica é o seguinte, ó, se o feixe está batendo ali e só uma parte da luz está refletindo, para onde é que está indo a outra parte da luz?
para vocês responderem. Para onde que está indo a luz que não está indo aqui? Não, né? Ela tem que ir para algum lugar. Tá? Ela continua sendo luz e ela vai para cá. Ó. Então, uma parte da luz entra para dentro da água. Depois aqui dentro, de novo, ela bate no vidro e acontece um monte de coisa, mas vamos pensar nisso aqui. E o que a gente percebe claramente, né, como a gente lembra, ó, que a luz não continua se propagando. Aqui a propagação da luz não vai aqui no ângulo que a gente esperaria, sabe? Ou seja, se eu consigo definir o ângulo de incidência como o ângulo entre essa direção aqui de propagação da luz e a normal à superfície, eu posso também prolongar a normal à superfície para baixo aqui e calcular e medir esse ângulo que a gente vai chamar de ângulo de refração, e o ângulo de refração certamente não é igual ao ângulo de incidência. Tá? Se ele fosse igual, a luz se propagaria nessa direção aqui. Ó. Ela seguiria esse caminho aí, naturalmente. Tá? Então, o ângulo de reflexão, se a gente chamar o ângulo de incidência de θ1, eu vou chamar o de reflexão de θ1', eles são iguais, tá? O ângulo de refração, então se eu chamar o ângulo de incidência de θ1, o ângulo de refração vai ser θ2, e como a gente lembra lá do ensino médio, tem uma relação aí, não entre os ângulos diretamente, mas entre os senos dos ângulos e os índices de refração do meio, que está de um lado da superfície, e do meio, que está do outro lado da superfície. Aqui nesse caso, da superfície para cima é ar, da superfície para baixo é água. Tá? Então, como o índice de refração do ar, aqui em cima, o N1 aqui, é maior do que o índice de refração da água, e como esse produto aqui tem que ser igual a esse produto aqui, se esse número aqui é menor do que esse número aqui, né, o N2 é maior que o N1, obrigatoriamente esse número aqui tem que ser maior do que esse número aqui, ou seja, o seno de θ1 obrigatoriamente tem que ser maior do que o seno de θ2. E é por isso que esse ângulo aqui é menor. Tá? Porque lembrem aí que entre 0 e 90, o seno e o ângulo andam juntos. Ou seja, enquanto o ângulo cresce, o seno cresce também. Tá? Enquanto o ângulo vai de 0 até π-meios, ou de 0 a 90 graus, o seno vai de 0 a 1. Tá? Então é isso que acontece. Ó. Esse produto aqui é igual a esse produto. Então, se esse número é menor do que esse, obrigatoriamente esse número é menor do que esse. Se eu virasse esse desenho, isso de cabeça para baixo, aí, se eu jogasse luz da água em direção ao ar, ia acontecer o contrário. Tá? Mas os deslocamentos iam ser iguais. Então, se a fonte da luz estivesse aqui, a luz ia bater aqui e ia desviar para lá, ia seguir esse mesmo caminho. Então, aqui eu sei que a luz está vindo de cá e vai para lá, mas ela poderia estar fazendo o caminho inverso. Isso aqui ia ser o mesmo, ou seja, como o N1 é maior do que o N2, aqui eu teria que inverter, né? Obrigatoriamente, os senos, né, os ângulos deveriam ser, esse ângulo tem que ser maior do que esse ângulo aqui. Tá? Dúvidas? Sem dúvidas. Isso aqui dá, né, fazendo um desenho mais, aqui está até representado aí a direção do campo elétrico, por exemplo, tá? Mas não vem ao caso, nós podemos até esquecer isso. Se for um raio luminoso, eu posso até esquecer a estrutura dele, porque ele vai respeitar essa regra geométrica aí. Tá? E o que está acontecendo é isso, a relação entre esse ângulo de incidência, como eu falei, né, é o ângulo entre a direção do raio e a normal, tem uma relação com o ângulo de refração e com o ângulo de reflexão, que é dada por essas equações aqui. Dúvidas? Bom, qual é o ângulo, né? Então, eu só botei essa pergunta aqui para a gente não esquecer. Lembrem que o ângulo de incidência, o ângulo de refração, o ângulo de reflexão, são sempre medidos em relação à normal, à superfície. Porque como eu tenho uma superfície, fica difícil definir direção e tal, a não ser a direção normal. Tá?
quando eu tenho uma superfície, só tem uma direção normal. Então, eu consigo definir a direção normal com precisão. Então, por isso que ela é uma preferida, eu acho. Pelo menos para mim é a preferida por isso. Tá? Então, se eu tenho uma superfície, eu tenho uma direção normal, aquela superfície, e é a partir dessa direção que eu consigo definir com precisão e sem muito trabalho qual é o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e o ângulo de refração. Vocês poderiam dizer, não, mas se eu defino a normal, eu consigo definir com precisão também o ângulo com a superfície. Claro, mas daí eu vou ter que dizer que é o complementar do ângulo com a normal. Ou seja, eu estou usando a normal de novo. Só estou botando um passo a mais. Então, é melhor definir com a normal. Tá? Então, outra coisa importante, né, é que o ângulo de refração depende do índice de refração. Como o nome está dizendo. É o índice de refração porque ele define o ângulo de refração. O índice de refração só define se vai ter reflexão ou não. Tá? Porque se os índices de refração são parecidos, talvez não aconteça a reflexão. Tá? Ou não que eu perceba, pelo menos. Tá? E aí, a gente pode ir aí para... Por definição, né, o índice de refração do vácuo é 1. Tá? O ar, aí nessas condições de a 0 graus Celsius e a 1 atmosfera, ou seja, provavelmente sem umidade nenhuma, né? Porque a 0 grau toda a água, pelo menos nessa pressão aqui, deveria estar líquida, ou deveria estar virando gelo, ou seja, não deveria ter água líquida, principalmente não deveria ter vapor, mas, bom, não vamos discutir isso, mas aqui, ó, o índice de refração do ar é praticamente 1, então é quase, a não ser que eu tenha precisão maior do que 10 a menos 4, aqui é igual. Tá? E aí a água é 1,3, quartzo é 1,46, e por aí vai, né? Vocês veem que o diamante é enorme aqui, né? E por essa razão que ele é tão bonito e comparado com o vidro, né? E o sal é parecido com o do vidro. E aí vai, pequenas... Safira é 1,77, safira é alumina, óxido de alumínio. Álcool, um pouco menor do que... Por aí vai. E aí, né? Dependendo desse índice de refração, com o índice de refração do outro meio, né, eu vou ter a lei da refração e eu posso isolar aqui o ângulo de refração ou o seno do ângulo de refração. Se o ângulo de refração é pequeno, ou seja, se eu estou bem perto da normal, eu posso até tirar os senos daqui que vai funcionar, né? Mas se eu não estou perto da normal, não é assim. E o que isso quer dizer, né, é que se os dois índices de refração são iguais, né, esse ângulo aqui, ou o seno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo. Ou seja, essencialmente, é como se essa interface não existisse. Tá? Ou seja, o ângulo de refração seria igual ao ângulo de incidência. E, nesse caso, até eu acho que esse desenho não está de acordo com o mundo real, porque eu acho que se o índice de refração dos dois meios é muito parecido, praticamente não vai acontecer reflexão. Tá? Então, embora o ângulo, o raio refletido esteja desenhado aqui, provavelmente não vai ter quase nada de raio refletido. Tá? A luz vai simplesmente viajar como se não tivesse uma interface. Porque, afinal, eu só consigo definir uma interface, né, se eu tenho índices de refração diferentes. Tá? Se agora o N2 é maior que o N1, que é o caso do... A luz vem do ar e entra na água, ou vem do ar e entra no vidro, o que acontece é que o ângulo, o raio vai para mais perto da normal. Porque como o N2 é maior que o N1, o θ2 tem que ser menor do que o θ1. Né? O seno de θ2 tem que ser menor do que o seno de θ1. Porque esse número aqui é maior do que esse. Né? Ou seja, o que quer dizer que isso se aproxima da normal. Ele se desvia aqui para dentro. Tá?
Acontece o contrário, por exemplo, aqui eu estou olhando pela janela, né? A luz está passando lá no primeiro lado do ar para o vidro e depois do outro lado do vidro para o ar. Quando ela passa do vidro para o ar, acontece o contrário, que o N1 é maior do que o N2. Se o N1 é maior do que o N2, o θ2 tem que ser maior do que o θ1, né? Porque o seno de θ2 tem que ser maior do que o seno de θ1. Esse número aqui é maior do que esse aqui. Essencialmente, o que quer dizer é que a luz vai se afastar da normal, tá? Ela vai ficar mais longe da normal. O desvio vai ser para o outro lado, digamos assim. Ou seja, ao invés dela seguir o caminho que ela seguiria se os índices fossem iguais, ela vai um pouco para lá. No caso contrário, ela ia um pouco para cá. Tá? Dúvidas? E isso, claro, depende aí do índice de refração dos dois meios. Tem uma coisa interessante que é a seguinte, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, o índice de refração para o comprimento de onda da lâmpada de sódio, que é amarelo, 589 nanômetros. Por quê? Ó? Porque, por exemplo, ali ó, diz que o quartzo, o índice de refração é 1,46. Mas olha aqui o índice de refração do quartzo para diferentes comprimentos de onda. Desde o violeta aqui, tem o maior índice de refração, até o vermelho lá, tem o menor índice de refração. Acho que o vermelho está por aqui, ó, tá? Que a gente enxerga, o violeta que a gente enxerga está por aqui. Mas vocês veem aqui, então aquele número ali é só para um comprimento de onda, e não para todos. Tá? A luz que vem do Sol tem todos os comprimentos de onda, não tem só um. Então o que vai acontecer? Como o quanto que a luz desvia depende do índice de refração, isso quer me dizer que quando a luz passa numa interface, tá? A luz branca que vem do Sol passa numa interface entre dois meios, cada cor vai desviar um pouquinho. Tá? Cada cor vai desviar um pouquinho. E o quanto ela desvia depende da cor, né? Como a gente viu, né? O violeta tem o maior índice de refração e o vermelho tem o menor índice de refração. Então isso quer dizer que, como esse ângulo aqui depende do segundo índice de refração, né? Quanto maior o índice de refração, menor esse ângulo aqui. Isso quer dizer que o violeta, né, vai ter o menor ângulo de refração se a água está indo do ar para o quartzo, né? Isso quer dizer que o violeta vai ter o menor o menor ângulo de refração e o vermelho vai ter o maior ângulo de refração. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, que quando a luz passa aqui, o vermelho se desvia menos, porque vocês veem que o ângulo de refração é com a normal, tá? Então, como o vermelho tem o menor índice de refração, tá aqui embaixo, né? O ângulo, o seno de θ2 é o maior, ou seja, mais perto lá do caminho que a luz seguiria se os índices fossem iguais. O violeta, que tem o maior índice de refração, vai se desviar mais, porque o ângulo de refração vai ser menor. Tá? Entende isso? Então, se for o contrário, lá do outro lado, ou seja, quando a luz estiver saindo do vidro para o ar, vai acontecer o contrário. Porque, nesse caso, o seno de θ2 depende do contrário lá. Então, como o índice de refração do vermelho é o menor, vai ter o menor, também vai ser o menor ângulo de refração, e como o índice de refração do violeta é o maior, vai ter o maior ângulo de refração, que é o contrário do que aqui. Tá? Entende? Porque aqui o seno do θ2 depende do número inverso. Então, o índice de refração menor dá um ângulo de refração menor, e o índice de refração maior dá um ângulo de refração maior. Aqui é 1 sobre isso, então o índice de refração maior dá um ângulo menor de refração, né? Entende isso? Então, isso explica, por exemplo, o que a gente vê, né? Ou seja, o fato do índice de refração do violeta ser maior do que o índice de refração do vermelho, explica o que acontece, por exemplo, aqui, ó. Tá?
nessa primeira interface, né, eu tenho a luz branca entrando no vidro, tá? E aí os desvios acontecem desse jeito, ou seja, o vermelho se desvia menos e o violeta se desvia mais. E aqui acontece, eu estou do outro lado, né, mas de novo, o vermelho se desvia menos e o violeta se desvia mais. Só que aqui eu estou para o outro lado, tá? Porque aqui eu estou indo do vidro para o ar. Então o que acontece é que, nesse lado, o violeta e o vermelho já se afastam um pouco, tá? E na segunda interface, eu estou indo do ar para o vidro, de novo, o vermelho e o violeta se afastam mais. Então, o que acontece é isso aqui. Ó. Isso aqui é uma foto mesmo. Tá? Pelo menos eles argumentam. Tá? Mas, essencialmente, o que está acontecendo é isso. Tá? Eu estou separando. Vocês já viram isso acontecer? Em geral, a gente vê isso numa... Por exemplo, no tampo de uma... Tem mesas que tem um tampo de vidro por cima, não dá para ver. Ou senão numa janela que não tem ou numa porta, como a porta de um box de vidro, sabe? Ou uma janela que não tenha, a minha aqui tem uma moldura, né? Mas em janelas que não tem moldura, que o vidro está solto, dependendo com o ângulo que o sol bate, aparece um arco-íris lá. Tá? Dúvidas? Comentários? Isso aqui também explica como outra coisa acontece, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma foto minha, são duas fotos, eu perdi o canto aqui, mas isso aqui é uma foto do mesmo arco-íris, né? Eu usei o telhado da casa ali para remontar ele, né? É um arco-íris quase completo aí. Mas vocês veem, ó, que nesse caso aqui, ó, o vermelho está pelo lado de cima, tá? E o violeta está pelo lado de dentro do arco-íris. Lembrem que o vermelho é o que desvia menos, o violeta é o que desvia mais. Mas esse é o caso no arco-íris. Todo arco-íris, ou pelo menos, em geral, o arco-íris para ter um gêmeo, né, logo acima. Nessa foto aqui não apareceu, mas teve outra foto que eu tirei aqui em Camobi que aparece, ó. Tá vendo? Aqui tem o primeiro arco-íris, tá lá o vermelho pelo lado de cima, e o violeta pelo lado de dentro. E aí tem o segundo arco-íris aqui. E daí, nesse caso, tem o vermelho pelo lado de dentro e o violeta pelo lado de cima. Tá? Ó, lá é o Morro do Elefante, vocês conhecem? Aqui é uma pista de kart que tem na faixa velha ali. Tá? Esses não são os únicos. Dependendo da sorte, dá para ver o terceiro arco-íris aqui. Tá? Eu não tirei nenhuma foto desse ainda. Tá? Mas o fato é isso, que nesse caso aqui, então o vermelho está por cima, no primeiro arco-íris, é o mais comum da gente ver, e o violeta está por baixo. E no de fora, o vermelho está por dentro e o violeta está por cima. Como é que isso acontece? Ó? Isso acontece assim, ó. Lá onde a gente está vendo o arco-íris, tem uma de chuva, gotas de chuva. A gente pode aproximar como se fossem bolinhas redondas, tá? E aí, elas não são prismas, mas é como se fosse, ou seja, a luz entra e tem um ângulo em particular, nós vamos falar dele na próxima aula, em que a luz não consegue sair, tá? De dentro da gota. Então, nesse ângulo aí, que é mais ou menos 42 graus, tá? As gotas que estão lá em cima, a luz entra e reflete uma vez dentro, e aí quando ela entra, o vermelho se desvia menos, e o violeta se desvia mais, e aí ela reflete uma vez, e aí quando ela sai de novo, o vermelho se desvia menos e o violeta se desvia mais. Então, quando eu venho olhando de cima, eu começo a ver primeiro o vermelho, tá? Que é o que se desvia menos. E depois lá embaixo, eu termino vendo o violeta que se desvia mais e o vermelho que se desvia menos. Porque tudo isso acontece mais ou menos aqui perto de 42 graus, que é o ângulo onde acontece a reflexão total, ou a reflexão interna aqui da luz dentro da gota. Tá? Tem uma reflexão só. A gente vai falar nesse ângulo porque é 42 graus mais adiante. Mas aí, então, o que eu preciso é isso. Eu preciso ter luz do sol batendo na gota e eu olhando aqui a uns 42 graus acima do horizonte. Tá? Porque daí a luz reflete na gota e volta desse jeito.
O segundo arco-íris é um pouco mais acima, daí é 52 graus, e aí acontece o seguinte, reflete uma vez, 2 vezes lá dentro. E aí o vermelho desvia menos e sai por cima, e o violeta desvia mais e sai por baixo. Então eu começo vendo o violeta e termino vendo o vermelho. Nessa faixinha de ângulos ali, perto do 52. Isso aqui é mais qualitativo, então, para fazer a conta, talvez precise de mais detalhes aí, né? E a gente precisa saber em detalhe qual é o índice de refração da gota d'água, né? Das várias gotas d'água, para saber isso, mas a ideia é mais ou menos essa. Dúvidas? Comentários? Então, vamos, para terminar aí, vamos resolver esse problema aqui.